Dr. Andrés, Diego Andrés. Bom, eu vou então falar aqui um pouquinho da Organização Mundial da Saúde em relação ao Brasil e também vou aproveitar para tecer as minhas considerações finais para depois passar as considerações aos demais e também fazermos então o encerramento. Por brevidade, então, eu vou juntar a minha fala a respeito da Organização Mundial da Saúde já com minhas considerações finais. Pois bem, o Brasil, infelizmente, como deve ser notório mundo afora, o governo brasileiro federal, o governo central, reluta muito em aceitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Concordo com o Dr. Melo Bandeira, professor Melo Bandeira, quando diz que é inexplicável que esteja à frente da OMS alguém que sequer é médico. Realmente causa bastante estranheza. Seria como que algum não jurista estivesse à frente de um superior tribunal de algum país. Mais ou menos como esta comparação. Portanto, me causa, sim, estranheza. Porém, como a Organização Mundial da Saúde também é composta por muitos outros profissionais, penso que resta aos países, nesta crise sanitária mundial, tentar seguir ao máximo as suas recomendações, porque vejo que existe uma comissão grande de pessoas na Organização Mundial da Saúde que tem condições técnicas para indicar o melhor caminho. Porém, ainda, esse melhor caminho nem sempre é o melhor caminho para todos, porque estamos diante de uma pandemia, de uma doença igual, mas em países desiguais, em países com muitas diferenças culturais, socioeconômicas, enfim, com muitas diferenças. Portanto, acredito sim que é estranho estar ali à frente da OMS alguém que sequer é médico, mas também imagino que os países devam sim seguir, na medida do possível e de sua realidade, as orientações da organização. O Brasil não tem seguido pelo governo central. O governo central não tem respeitado. Porém, como disse lá no início, as questões são de competência, nesse momento, dos prefeitos e governadores. Portanto, esses estão tentando seguir essas recomendações e o governo central, por mais que não goste ou não queira, acaba não podendo interferir muito nessas regulamentações, normatizações. Mas, de qualquer forma, como disse, os governos, na sua maioria, os governos regionais, têm sim adotado as medidas da Organização Mundial da Saúde. Quanto às questões jurídicas contra, especificamente, a China, que o doutor professor Melo Bandeira trouxe também, me parece que vários países já ingressaram com ações judiciais, tentando, inclusive, ressarcimento financeiro da China, por supostamente ter sido negligente na condução dessa pandemia. E me parece que assim que se fazer alguma coisa nesse sentido, porque nós estamos diante, talvez, daquela que será a maior economia do mundo dentro de alguns anos. E precisamos ter, sim, informações de onde vêm essas pandemias, como são criadas, formas de controle. Tudo isso é importante. Por isso, acredito que é necessário, sim, que se haja uma rigidez maior em relação à China para que ela possa nos trazer maiores informações.
que as recomendações da Organização Mundial da Saúde, quando são aceitas pelos países, são aceitas porque não se há uma outra maneira melhor. Ainda não encontramos algo melhor. Por isso, acabamos nos rendendo a ela. Bom, enquanto país democrático, republicano, sob a égide de uma Constituição, nós estamos, sim, enquanto Brasil, né? O Brasil está, sim, adstrito, ele precisa, o Estado brasileiro precisa observar algumas recomendações e algumas legislações internacionais. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, não é, obviamente, uma organização jurídica, nem tampouco um tribunal. Porém, como é uma organização que está mundialmente ligada à saúde, creio que não seja uma obrigatoriedade legal ou constitucional, mas seja uma obrigatoriedade moral e ética dos países seguirem as suas recomendações dentro da medida do possível. Para as minhas considerações finais, eu gostaria de dizer que senti que nossos países, o Brasil e os outros que aqui estão representados, estão lidando de forma diferente. O Brasil está, sim, lidando de uma forma diferente do que Portugal, do que Peru, do que Colômbia, do que outros países. Portanto, nós temos feito um esforço muito grande para que nossa imagem lá fora seja diferente. E creio que um esforço também da comunidade, a sociedade, as pessoas em si, independentemente dos seus governos, precisam se unir num ideal comum e procurar respeitar as recomendações, procurar ao máximo não fazer aglomerações, utilizar os equipamentos de proteção e, se não puder, precisar trabalhar, que vá ao trabalho, mas que tome todas as medidas, respeitando principalmente o direito do próximo, o direito do indivíduo que está ao seu lado.